Deus, obrigado pelo teu amor por nós, pela tua proteção e pela tua misericórdia. Queremos nesta manhã colocar a nossa vida em tuas mãos. Queremos colocar esta mensagem em tuas mãos, porque essa mensagem não foi preparada por mim. Eu creio em nome de Jesus que essa mensagem foi preparada pelo Senhor. Por isso, Senhor, fale conosco de maneira muito especial. Que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor cresça e que eu diminua. Que não seja eu quem viva, mas o Senhor quem viva em mim, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Já dá para você entender que a gente vai mexer um pouquinho aí com a galeria da fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31, tá bom? Nós hoje vamos falar de uma mulher. Eu não me lembro se eu já preguei sobre esse assunto aqui, mas talvez alguns não estiveram aqui. Se eu preguei, então vão ouvir novamente. Se eu não preguei, então vão ouvir pela primeira vez. Até porque também tem um pouco a ver com o Dia das Mulheres, né? No dia que eu soube que ia pregar aqui, foi exatamente no dia 8 de março. Foi quando eu abri o grupo e vi meu nome lá, dia 11. Eu falei, bom, então acho que dá também para falar um pouquinho de uma personagem da Bíblia em especial, né? Hebreus capítulo 11, verso 30 diz o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias. Amém? Eu acredito que você já conhece essa história, se não de cós salteado, porque nem todo mundo conhece de cós salteado, mas já deve ter uma noção da história das muralhas de Jericó. Deus fez um convite, fez um clamor para o povo derrubar aquelas muralhas. Agora me diga uma coisa: como derrubar muralhas sem arma? Não tem canhão, não tem fuzil, não tem bomba, não tem granada, não tem nada. Queridos, Deus não precisa de armamentos quando Ele quer fazer o que Ele deseja. Se Ele quiser, Ele pode derrubar as muralhas da nossa vida. Porque muitas vezes existem muralhas em nós que nós mesmos nem sequer conhecemos. A muralha da mágoa, a muralha do rancor, a muralha do orgulho, a muralha do ódio, a muralha da inveja, a muralha da cobiça, a muralha... Enfim, se eu passasse aqui, ia passar horas falando só dessas muralhas. A muralha do ressentimento. Deus, Ele não precisa de armamentos, de armas, porque foi assim lá, irmã Cláudia, não precisou. Mas Ele precisou de algo, sim. Ele precisou do ser humano. Ele precisou do ser humano. Em outras palavras, Deus precisa também da nossa disposição em derrubar as muralhas da nossa vida. Porque esse é o grande problema, Raimundo. Às vezes não estamos dispostos a derrubar as nossas muralhas. Às vezes não estamos dispostos a reconhecer: Senhor, eu ainda tenho muralhas em minha vida. E sabe o que eu faço? Eu olho para a muralha do vizinho. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas o desejo de Deus para nós é que também olhemos as nossas muralhas. E como que foi derrubada as muralhas de Jericó? Rodeada a cidade 7 vezes. No 7º dia, no sábado, 7 vezes no sábado rodeada. Era uma vez por dia. Mas no sábado
Foram 7 voltas até que as muralhas ruíram. Só que existia uma personagem nessa história que me chama a atenção. Uma personagem que tinha tudo para nem sequer aparecer na galeria da fé. Uma personagem que tinha tudo para ser excluída, como com certeza no passado ela era excluída da sociedade. Por quê? Porque se hoje existem preconceitos, meu querido, no passado os preconceitos eram muito maiores. Os preconceitos do passado, aliás, os preconceitos de hoje, para os preconceitos do passado, são coisas pequenas, são coisas minúsculas. Porque só o fato de uma mulher ser mulher, pronto, ela já era discriminada. Não precisava muita coisa não. Bastava ser mulher. Se não desse filhos, porque ela faz filhos sozinha, claro, não precisa de mais ninguém, né? Às vezes é o homem que tem problemas, mas a mulher que pagava o parto no passado. O preconceito já era gigantesco com uma mulher. Agora imagine uma mulher que era meretriz, que era prostituta, que vivia uma vida de promiscuidade. Aí que a coisa pega mais fogo ainda. Era uma mulher que era tida como apenas objeto nas mãos dos homens. Aquela mulher, ela não tinha uma perspectiva de vida. Para aquela mulher, irmã Cláudia, o futuro dela era só aquilo. É que nem a história da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não tinha outra coisa, não tinha outra perspectiva. Casamento para uma mulher daqui, quem é o homem que iria querer casar? Só que, queridos, tem um texto na Bíblia, que agora eu não vou citar onde está, mas que diz o seguinte: Deus não vê como o homem vê. E o texto completa dizendo: Deus olha o externo, o que está fora. Deus olha o que está no interior. Deus vai além daquilo que eu vejo. Eu posso olhar a irmã Adriana, por exemplo, e julgá-la pelo que eu penso, no que eu estou vendo. Mas quem conhece a irmã Adriana completamente é Deus. Até porque foi Deus quem a formou. É por isso que no Salmo 139 o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. O Senhor sabe, se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor sabe. Por quê? Porque Ele nos conhece. E Ele conhecia essa mulher. Lembra quando Maria foi ungir os pés de Jesus? Lembra desse detalhe? O que Simão falou? Se esse homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Jesus olhou para ele e falou: Maria, deixa eu te dar uma notícia, eu sei quem é ela. Eu conheço ela. E aliás, deixa eu te falar, eu conheço ela mais do que você. E aliás, ela é pecadora? É. Mas ela está me tratando com dignidade. Ela jogou perfume em mim. Ela ungiu os meus pés. E você? Só serviu um almoço? Nem sequer uma água para eu lavar as mãos você me serviu? Deus, Ele conhece o nosso interior. Deus, Ele conhece a nossa vida por completo. Às vezes, principalmente em São Paulo e cidades maiores, quando a gente olha moradores em situação de rua,
A gente pensa assim, sempre foi assim. Aquele morador de rua tem uma história. Às vezes entrou nas drogas, às vezes foi abandonado pela família, às vezes surtou, saiu de casa e nunca mais voltou, surtou. Mas só quem conhece aquela história é quem? É Deus. E a história dessa mulher diz o seguinte, no verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi o quê? Destruída com os desobedientes. Por quê? Acolheu os espias com paz. É interessante que o texto, ele não esconde o pecado de Raabe. Ele não deixa de fora quem era Raabe. Sabe por quê? Porque o nosso passado deve servir de exemplo para o nosso presente e nosso futuro. Aquilo que nós fomos lá atrás não precisa ser lembrado com orgulho, com vaidade, mas precisa ser lembrado como reflexão do poder que Deus tem na vida de uma pessoa que se entrega verdadeiramente a Ele. Amém. É por isso que na galeria da fé, quando se fala de Raabe, e deixa eu lhe dar uma notícia, Raabe está na genealogia de Cristo, só para você ter uma ideia do quanto transformada foi a vida dessa mulher. O autor de Hebreus, que muitos afirmam ser o apóstolo Paulo, ele diz claramente, Raabe, a prostituta, mas ela não era mais uma prostituta. Só que quando ela fez aquela atitude de esconder os espias e chegou a mentir, eu estava lendo ali a história, ali na salinha, em Josué, capítulo 2, ela chegou a mentir, dizendo o seguinte, olha, eu até tive um encontro aí, ela era uma meretriz, eu até tive um encontro com esses homens aí que vocês estão falando, não sei nem direito quem são, eu tive um encontro aí, casual, mas eles nem ficaram muito tempo, eles já foram embora. Eu, se eu fosse vocês, eu ia logo atrás, porque senão vocês não vão encontrar não. Eu não sei, mas estava onde? Estavam escondidos. Só que, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava vendo essa história de Raabe em Josué. Raabe, ela já, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida de Raabe há muito tempo. Raabe já ouvia a voz de Deus há muito tempo. Ela conhecia a história do Mar Vermelho. Se você pega a história, você vai ver. Ela chega para os espíritos e diz, eu sei que isso aqui é de vocês. Eu tenho consciência. Ela estava numa vida de prostituição. Mas o Espírito Santo já vinha trabalhando na vida dela. Eu falei há pouco que Raabe aparentemente não tinha uma perspectiva. Talvez eu esteja enganado. Talvez Raabe pensasse assim, eu sei que eu estou nessa vida, mas eu sinto que algo irá acontecer e eu não vou morrer nessa situação. Lembra da música do Marquinhos Gomes? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, e não desiste não, e tem a fé de Abraão. Ou seja, Raabe, ela tinha certeza que ela não iria morrer naquela vida. Raabe, ela se deitava com os homens, porque era a única maneira que ela tinha de sobreviver. Ela era usada, ela era discriminada, mas na mente dela existia uma certeza: existe um Deus que trabalha na minha vida, existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que zela por mim.
E na hora certa, essa muralha que eu estou enfrentando, essa muralha que está acontecendo comigo, esse sofrimento, essa dor, essa mágoa, esse choro, isso vai passar em nome de Jesus. Ela tinha essa esperança, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ela fez questão de esconder os espias. Ela colocou a vida dela em risco. Sabe por quê? Porque ela sabia o seguinte: eu quero derrubar as muralhas da minha vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Nem que isso custe a minha vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Mentiu, sim. Mas quem disse para você que aquela mentira foi considerada um pecado? Queridos, às vezes nós vamos precisar quebrar leis e regras para salvar vidas. Às vezes, é bom que eu fale isso aqui, porque às vezes a gente tem tantos rigor com relação ao sábado. Às vezes vai ser necessário você comprar um remédio no sábado para salvar uma vida. Às vezes você vai bater numa porta de alguém que não comeu nada o dia todo e você vai ter que comprar algo para aquela pessoa comer. Existirá momentos que você terá que quebrar regras pela sobrevivência sua ou de alguém. Mas 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte: quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que você um dia quebre uma regra, que seja para a glória de Deus. Porque qual é o pecado de quebrar a regra? É quando esse pecado, essa regra quebrada é para nos beneficiar. É para aumentar o nosso ego. Agora, ela quebrou uma regra. Não dirás falso. Ela mentiu. Ela escondeu os espias. Mas ela escondeu porque ela sabia que era a única maneira que ela tinha. Ela disse: não está aqui, eu nem sei onde está, eu acho que já foram. Mentiu mesmo, porque ela estava escondendo e disse que eles já tinham ido embora. Ela deixou claro que eles já tinham ido embora. Se você pegar o texto, você vai ver. Ela falando, ainda ela fala assim: se vocês forem atrás, vocês ainda alcançam. Alcança quem? Alcança quem? Se não tinha ninguém. Ela mentiu, ela quebrou uma regra. Só que Deus foi tão bom. Se você pegar Josué 6, de 22 em diante, Raabe foi salva. Jericó foi destruída. As muralhas foram destruídas. Mas a personagem Raabe, Deus poupou sua vida. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque quem tem que cair são as muralhas, não é o ser humano. O que tem que cair em nós é aquilo que nos faz mal. Algo está te prejudicando? Deixa. Essa mágoa que você carrega durante anos de alguém que está te prejudicando, abandona essa mágoa. Queridos, tem gente carregando mágoa durante anos e vem sofrendo, irmã Cláudia, com essa mágoa durante anos. Vem adoecendo com essa mágoa durante anos. Tem gente sofrendo porque não consegue largar o pecado durante anos, mas não é porque ele não quer, é porque ele não tem mais força. Mas você, meu querido, Filipenses 4,13 diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Amém. Hoje o Espírito Santo de Deus te convida a dizer: Senhor, eu quero derrubar as muralhas da minha vida.
Eu quero destruir aquilo que está me maltratando. O que falta em mim? O que eu preciso fazer? Qual é a parte que me cabe nessa história? O Espírito Santo de Deus te convida hoje a se colocar nas mãos dele. E não apenas ser politicamente correto, porque o maior pecado do ser humano é querer ser politicamente correto. Ah, Senhor, muito obrigado pela vida, pela paz. A pessoa fala pela paz, não está em paz. Mas ela ora falando, obrigado pela paz. Que paz? Qual é a paz que você está tendo? Teu casamento está com problemas. Eu agradeço pela paz da minha família. Que família? Se teu casamento está com problemas. A gente muitas vezes não consegue mudar a nossa vida. Ou muitas vezes Deus não age na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente age com Deus como se Deus fosse um político, um empresário. Vossa Senhoria, tudo bem? Santo, 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 obrigado, Senhor, porque está tudo indo bem, as coisas estão bem, mas você está escondendo pelo tapete situações que estão te atrapalhando. Senhor, estou aqui nesse momento para te dizer o seguinte: eu ainda estou com vontade de me enfocar. Senhor, hoje eu estou tão bravo, que se eu ver um na minha frente, eu dou um sopapo. Já pensou? Será que alguém tem coragem de fazer uma oração dessa? Senhor, hoje não dá, eu não estou com vontade nem de levantar da cama, Senhor. Eu estou desanimado. Eu estou fraco. Eu estou debilitado. Será que nós temos coragem? Será que nós temos coragem de falar: Senhor, eu estou chateado com a minha esposa. A minha esposa mais uma vez fez comida sem sal, Senhor. Ela sabe que eu não gosto de comida insossa, mas de novo ela fez. Sabe o que a gente prefere? A gente veste a cara, finge que está tudo bem e não fala com Deus. E às vezes não fala com a pessoa. A gente precisa orar a Deus como se estivéssemos falando com um amigo. Porque a oração é as voltas na muralha que vão fazer essa muralha cair. A oração é as voltas que você vai dar. E no final é tocar a trombeta, é cantar o hino da vitória e ver a bênção acontecer. Mas enquanto a gente agir como se tudo estivesse bem, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele respeita você. Sabia disso? Deus, ele respeita as suas opiniões. Ele pode não concordar com elas. Ele pode não concordar com a vida que você está levando. Ele pode não concordar com a situação que você está vivendo. Mas ele vai te respeitar. Sabe por quê? Porque se você está achando que está tudo bem, ele não pode fazer nada. Eu sempre falo de uma pessoa que disse assim para mim: mas se Deus queria que o ser humano vivesse eternamente, mais ou menos assim que ele falou, mas se Deus queria que o ser humano vivesse eternamente, por que colocou a árvore do jardim do Éden? Ah, que lindo, né? Maravilha. Não tem a árvore, o ser humano obedeceria, mas não teria como amar Deus. Porque como é que você vai amar sem prática?
você vai amar sem essa prova? Beto diz que ama lá ainda, mas não prova que ama. E aí, como é que ama? Só na palavra? Fica difícil. Um exemplo só, viu, Beto? Então, o que eu estou querendo dizer? Deus, Ele deixa a árvore lá, mas Ele dá o livre-arbítrio de você comer ou não do fruto. Em outras palavras, para as muralhas da nossa vida caírem, e quando eu falo as nossas, eu estou falando das minhas também. Quantas muralhas eu não tenho na minha vida que precisam ser derrubadas? Para essas muralhas caírem, é preciso que Deus atue na nossa vida. Amém. Para essas muralhas caírem, é preciso que nós peçamos a Deus. Pedir, buscar. Agora, se você não pede, se você não busca, se você não luta para que essas muralhas caiam, essas muralhas não irão cair. Raabe entendeu que não foram apenas as muralhas físicas que caíram, mas as muralhas da vida dela também foram derrubadas. Aquilo que fazia ela sofrer já não existia mais. As feridas que ela enfrentou, ela já não enfrentava mais. Sabe por quê? Porque ela agora entendeu que ela era nova criatura em Cristo Jesus. E por isso que ela foi salva. E por isso que ela está na galeria da fé. Amém. Mas agora eu quero falar diretamente com você e assim eu quero encerrar a mensagem dessa manhã. Que muralhas você vem enfrentando? Talvez você diga para mim, Rodrigo, eu acho que eu não tenho muralha nenhuma, está tudo bem na minha vida. Ok, louvado seja Deus. Aí, esse apelo que eu vou fazer não é para você. Se você disser para mim, está tudo bem, não tenho muralha nenhuma, minha vida está uma maravilha. Então, amém, louvado seja Deus, né, irmão Cláudio? Mas eu quero falar diretamente com você que quer dizer assim, Senhor, eu realmente tenho uma muralha em minha vida. Ainda existe algo em minha vida que está me incomodando. E Senhor, eu quero colocar isso nas tuas mãos hoje. Eu quero entregar isso nas tuas mãos hoje. Eu quero entregar isso no altar do Senhor e quero dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero lutar contra essa muralha. Eu quero fazer com que essa muralha seja derrubada em nome de Jesus. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa. Foram necessários 7 dias para a muralha de Jericó cair. Eu não sei quanto tempo será necessário para a sua muralha cair. Mas leve o tempo que for, permaneça fiel, lute, porque isso vai acontecer em nome de Jesus. O Zé Alzo tinha uma música especial, né, Zé? Enquanto o Zé vai louvar, eu quero orar por você. Que quer dizer, assim como o Raabe deixou a muralha dela cair, eu quero orar por você, que quer dizer, Senhor, eu quero que essa muralha da minha vida caia. Seja uma mágoa, seja um pecado acariciado, seja algo que está atrapalhando o seu relacionamento pessoal, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família. Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, mas Deus sabe. Mas Ele quer que você entregue isso nas mãos dEle. E se você deseja entregar, irmão Zé Alves, a irmã Maria da Pena vai louvar o Senhor. Enquanto eles louvam, eu te convido a se levantar onde você está e vir até aqui à frente, e no final eu vou orar por você. Esse louvor que eu irei cantar com a nossa irmã Maria da Pena não foi ensaiado. Mas em nome do Senhor Jesus, nós iremos cantar esse louvor para o engano de Deus, eu preciso dar ouvido a voz, preciso muito de um momento a sós, para te falar dos erros que eu cometi. Ei Deus, sei que não sou digno do teu amor,
assim sempre onde estou. Redimido me chama como filho Deus. Em minha vergonha, és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar. Com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto. Eu preciso tanto de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou, me redime e me chama como filhos teus. Nas minhas vergonhas, és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te abraçar, e com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, a letra que está aqui errei. Louvado seja Deus, como uma mensagem. É na próxima tabela, né, velho? Vamos ensaiar. Louvado seja Deus. Há mais alguém que queira vir receber essa oração da frente? Amém? Então vamos orar. Nosso irmão Albino. Quando tem um louvor no final assim, às vezes as pessoas gostam de ver o louvor até o fim. Por isso que a gente dá esse tempo, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que não foi ser humano que preparou essa mensagem. Até porque eu não tenho capacidade para preparar tal mensagem. Mas se essa mensagem alcançou corações nesta manhã, foi porque o Senhor falou com elas. Foi porque o Senhor trabalhou no coração delas nessa manhã. Algumas pessoas vieram aqui à frente. Talvez, ó Deus, trazendo consigo alguma mágoa, algum problema que não consegue resolver. Quem sabe até mesmo algum pecado que ainda não foi abandonado por completo. Eu não sei, ó Deus, o que se passa na mente de cada filho teu, de cada filha tua que está aqui nessa manhã. Mas eu coloco cada uma delas nas tuas mãos, Pai, neste momento, vai fazendo a obra, para que cada muralha seja derrubada, para que possamos estar livres dessas prisões, e para que possamos ter uma vida íntegra ao teu lado, Pai. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Coloco tanto esses que estiveram aqui à frente, como aqueles que preferiram ficar nos bancos. E o Senhor vai trabalhando, vai atuando, e vai nos ajudando a entender que nós ainda somos deficientes, mas que o Senhor está conosco. E não importa como nos olhem lá fora,
importante é como o Senhor nos vê. Trabalha dentro de nós, Pai. Não limpa apenas o exterior, o que está de fora, mas o interior, aquilo que está dentro de nós. Como o profeta Ezequiel uma vez pediu, Deus, tira de nós o coração de pedra e coloque em nós o coração de carne. O coração humano, humilde. Fica conosco, Pai. Abençoa esta igreja. A cada membro, a cada departamento dessa igreja, a cada pessoa que adentrar aqui, ó Deus, que esta igreja seja uma luz a brilhar para o mundo aí fora. Te agradeço mais uma vez pela presença do nosso amigo Beto aqui, nosso irmão Beto aqui nessa manhã, Pai. Coloco a vida dele nas tuas mãos. Os projetos que ele tem, que o Senhor tenha projetos muito maiores do que ele tem para ele, que o Senhor tenha muito maiores para ele, Senhor. Mas que o maior projeto da vida do irmão Beto seja estar na tua presença. Amém. Fica conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.